Olá, você sabia que a Itália já sediou duas Copas do Mundo? Uma em 1934 e outra em 1990. E dentre elas tem uns fatos muito engraçados. Você quer conhecer alguma delas? Pois bem, então vamos lá. A primeira começa aqui no nosso país, com o nosso querido Palmeiras, o odiado Palmeiras. Afiliado à Federação Brasileira de Futebol, de seu caráter profissional, o Palmeiras escondeu seus jogadores em uma fazenda no interior paulista, evitando possíveis convocações para o Mundial pela CBD, que ainda era amadora. É bem engraçado mesmo. Imagina hoje em dia um time escondendo seus jogadores para não participar da Copa do Mundo. Os jogadores iam ficar bem pés da vida e com certeza ia querer sair do clube. Mas enfim, né? Nem tudo na vida são flores, nada na vida são perfeito. Então é isso. Como vocês já sabem, em 34 a Itália sediou a Copa do Mundo. Mas um fato bem engraçado foi que a seleção italiana teve que participar das eliminatórias. Mano, sem base. Já pensou a zoeira que seria? A seleção deles lá não se classificando para a Copa no país sede. Seria um vexame dos grandes. Mais grande que o fadítico dia, mais conhecido como 7-1. Obrigado, Oscar. Você foi a nossa salvação de um vexame maior. A próxima curiosidade, a próxima curiosidade acontece com um jogador dos Estados Unidos. Um jogador chamado Aldo Donelli, único a marcar pelos Estados Unidos na Copa de 1984, também se destacou como jogador e técnico de futebol americano. Oh, é bem engraçado isso. Pensa, o cara marcou o único gol dos Estados Unidos, depois se aposentou e se destacou como jogador e técnico de futebol americano. Ele viu que a seleção não ia muito pra frente e foi jogar um futebolzinho americano. Espero que ele tenha sobrevivido às pancadarias. Já pensou? Seria algo bem, mas muito trágico, trágico demais. Você sabia que o primeiro jogador africano a fazer um gol em Copas do Mundo foi Abdel Faizi? Aos 37 do primeiro tempo da derrota do Egito para a Hungria, por 4-2, no dia 27 de maio de 1934. O Egito também foi o primeiro país africano a disputar a Copa. E uma outra curiosidade, que o Egito, nesta Copa de 2018, está voltando a participar do torneio depois de 24 anos. O povo egípcio é um povo apaixonado por futebol, então pensa na alegria deles. Creio eu que eles são mais apaixonados do que nós, brasileiros, por esse lindo e grandioso esporte chamado futebol. De olhos bem abertos, o suíço Leopold Kesofis fez 3 gols em 2 partidas. 3 gols em 2 partidas. Mais um lindo detalhe. O atacante usava óculos durante os jogos da sua seleção. Mano, que engraçado, o cara era míope e tava jogando uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo de óculos. Mano, demais, demais da conta. Mano, e os jogadores Luiz Monte e Attilio De Maria, campeões do mundo pela Itália, em 34, disputaram a Copa do Mundo em 1930, pela campeã Argentina. Agora vamos para a Copa de 1990, começando com uma curiosidade, Brasil e Argentina. Depois do jogo com a Argentina, o lateral branco disse que havia pedido água ao massagista da equipe adversária. E, depois de beber, ficou zonzo. Estranhou que a água dada a ele não fosse o mesmo frasco entregue a Maradona. Depois do jogo, dormiu no ônibus e continuou sonolento no dia seguinte. A suspeita foi comprovada em 1993 pelo argentino massagista Miguel de Lorenzo, que confessou que em sua maleta havia uma garrafa de água para argentinos e outra para brasileiros, ambas entregues para o técnico Carlos Bilardo. Bilardo só admitiu ter realmente dopado os brasileiros em uma entrevista dada para a revista Vitrines em 19 de janeiro de 2005, depois de muito tempo. Não posso dizer que não aconteceu, declarou. Até Maradona, o maior craque da história da Argentina, admitiu a trapaça em entrevista à revista El Gráfico, em 2007. Eu não pensei que o branco fosse tomar a água. Em 1990, esta foi a Copa do Mundo com menor média de gols por partida, apenas 2,21. É muito baixo para isso, para uma Copa do Mundo. Fazer o que, né? Se em 2014 teve um 7-1, no mínimo que teve em 90 foi um 2-1. Cada um com sua época, né? E cada um com seus fracassos. Triste.
Com a vitória da Alemanha, Franz Beckenbauer se tornou o segundo maior da história das Copas a se sagrar campeão tanto como jogador como técnico. Ele havia entregado o time de jogadores em 1974 e comandou a equipe campeã em 1990. Antes dele, só o nosso querido brasileiro Mário Zagallo tinha conseguido o mesmo feito. Mano, esses caras são demais, demais da conta. Você tem noção? Ganhar uma Copa do Mundo como jogador e depois ganhar como técnico. Ai, ai, é o sonho de qualquer pessoa nesse mundo. Os dois jogadores dos Emirados Árabes Unidos, que marcaram os gols na Copa de 1990, ganharam de presente o carro da marca Rolls-Royce cada um. Com 3 derrotas, a seleção foi eliminada ainda na primeira fase do torneio. Vejamos bem, a seleção foi eliminada, mas 2 jogadores marcaram gols e ainda ganharam um carro da Rolls-Royce. É muito status, é muito dinheiro. Isso. O resto do elenco saiu triste. Esses dois aí, ó, saíram felizes da vida, além de marcar os únicos. Agora um fato bem engraçado com o jogo da nossa seleção. O gol do brasileiro Miller, o gol contra dos costarricanos Monteiro. O juiz anotou a segunda alternativa na partida entre Brasil e Costa Rica. A chefia da delegação brasileira processou e o gol foi entregue a Miller. Só que mais tarde a FIFA mudou de ideia outra vez e o gol voltou à posse do zagueiro costarriquenho. Durante a semifinal entre Itália e Argentina, o árbitro Miguel Vatrode esqueceu de conferir o relógio e o primeiro tempo ficou com 53 minutos. Então foi um primeiro tempo com 8 minutos de acréscimos, mas sem uns acréscimos. Foi algo bem engraçado, ou trágico. O que será que aconteceu com o árbitro depois da partida? Será que ele foi punido pela FIFA? Será que ele nunca mais apitou a Copa do Mundo? Nos próximos capítulos. E agora vamos com uma curiosidade velha. O jogador será que é velho? A Copa de 1990 vai entrar em campo o mais velho capitão da história dos mundiais. O inglês Peter Shindle liberou sua equipe com 40 anos e 292 dias de idade. Já era um vovozinho jogando a Copa do Mundo. Mas então, galera, esse foi o nossas curiosidades da Copa da Itália de 1934 e 1990. Espero que tenham gostado e até a próxima.